Graças e paz, amados. Vamos dar início agora a mais um Instrução Cast, continuando a série Mulheres Fortes. Nós tivemos o primeiro episódio falando de Ruth e neste segundo episódio vamos estar falando sobre a história de Agar, uma mulher da Bíblia, um personagem bíblico a qual era escrava, era serva na casa de Abraão, mas que teve uma trajetória com Deus que nos vai trazer grandes ensinamentos. Vamos dar início a essa história falando sobre Agar, mais um personagem da série Mulheres Fortes, aqui do Instrução Cast. Vamos lá. A história bíblica vai dizer que este personagem entra em cena quando Sarai, esposa de Abraão, tinha 75 anos. E o seu tempo de ter filho já tinha passado, ela já estava na idade avançada. No entanto, ela tinha uma serva egípcia com o nome Agar, que é a nossa personagem, que nós vamos estar tratando nesse Instrução Cast. E provavelmente Agar ela foi adquirida no período quando Abraão estava ali no Egito. E Sarai ainda é Sara, mas ainda não tinha o seu nome mudado, por isso estamos considerando Sarai. Ela era impedida de gerar. E sabendo que Deus prometera um filho a Abraão, pediu que seu marido se deitasse com sua serva, com Agar, para poder obter um filho por ela. É algo que naquela época ela tinha uma base para isso, porque era costume do povo deles, se a serva tivesse um filho, o filho não seria da serva, mas sim da sua senhora. Então por isso que Sarai ela teve esta ideia, uma forma dela tentar ajudar o processo da promessa de Deus na vida de Abraão. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Deus ele tem um tempo determinado e ele prometeu, então ele vai cumprir. O fato dela não gerar não seria impedimento para um Deus do impossível. Até então eles não tinham entendido isso. E Abraão ele ouviu a voz de Sarai e ele deitou-se com Agar. E ela concebeu. A serva Agar se viu levando em seu ventre o filho do homem mais importante do clã. Agar começou a olhar com desprezo Sarai. Então Sarai a tratou severamente. O texto vai dizer que Sara trata severamente Agar. Então Agar ela foge para o deserto e o anjo do Senhor a achou em uma fonte no caminho de Sur. E ele aconselhou Agar, volta para sua senhora, só que agora Agar vai voltar com uma promessa do próprio Deus. Ela recebe esse conselho do anjo do Senhor para voltar para sua senhora, porém agora ela vai debaixo de uma promessa. Ela vai voltar com a promessa do próprio Deus. E isso faz toda a diferença, porque a promessa sustenta Agar. Deus faria do filho dela uma grande nação. Agar está tranquila na casa de Abraão agora. Ela volta e fica tranquila na casa de Abraão, acreditando que a promessa vai se cumprir ela estando ali. E eu creio que as mesmas dificuldades, as mesmas afrontas, ela continuava sendo serva, ela continuava sendo escrava, porém agora ela tinha uma sustentabilidade, que era a promessa que o próprio Deus fez a ela, que do filho dela ele também faria uma grande nação. Então Agar se vê ali na casa de Abraão, porém na mente dela a promessa só poderia se cumprir ela estando ali na casa de Abraão. E ali ela estava tranquila, esperando que a promessa se cumprisse. Só que vai nascer Isaac, que é o filho da promessa de Abraão. E depois de 14 anos que Deus tinha feito a promessa a Agar, agora ela com seu filho vai ser colocada para fora da casa de Abraão, apenas com pão e água. Agar anda errante no deserto, porque diferente da primeira vez que ela escolheu ir para o deserto, agora ela não tinha escolhido. Mas o que ela não sabia era que Deus estava reiniciando algo grande em sua vida. Chega um momento que a água
acaba. E quando a água acaba, Agar, na sua visão humana, vai achar que está tudo acabado. E que o menino, que era a sua promessa, iria morrer no deserto. Mas quando ela percebe isso, ela coloca o menino debaixo de uma árvore e toma distância, porque não queria ver o menino morrer. Ou seja, estava pronta para desistir de tudo. E isso é muito comum para um servo de Deus. Quando tudo parece, isso que vai acontecer na vida de Agar é muito comum na vida do servo de Deus. Porque quando tudo parece, né, que está tudo acabado, que já chegou ao seu limite humano, é nessa hora que Deus se revela como o Redentor de nossas vidas. E com Agar não foi diferente. A história bíblica vai dizer que novamente aparece o anjo do Senhor e abre a visão de Agar. E quando ele abre a visão de Agar, ela vê uma fonte de água ao seu lado. Uma fonte estava ali, Deus já tinha preparado uma fonte de água e estava do lado dela. Só que enquanto ela estava com a visão humana, ela não poderia ver esta fonte, a qual Deus tinha preparado para ela. Enquanto ela estava com a sua confiança nos recursos humanos, nas coisas que o homem, né, que Abraão tinha dado a ela, que era a água e o pão, ela não poderia ver o sustento que vem de Deus. É muito forte isso, né? Então o que acontece? É que estamos tão preocupados com os recursos, né, que o homem pode dar, que não vemos que Deus já colocou em nossa vida algo grande, algo poderoso, algo que vai mudar a nossa história. Agar pega da água da fonte e dá para o menino. E a história vai terminar dizendo algo grandioso. Vai dizer que o menino cresceu no deserto. Veja bem, amados, o processo de recomeçar é doloroso, dá vontade de parar, desistir, mas não esqueça, se é um recomeço na mão do oleiro, fica tranquilo, porque o final vai ser de crescimento. Se alimente da fonte e permaneça de pé, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele tem para ti. Na história de Agar, vemos que existem crises que fazem com que uma pessoa ande errante, sem direção, quando os recursos, né, que vêm do homem acabam. E aí chega a extremidade desta pessoa. E ela acha que acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais força, todos os sonhos e projetos já não tem mais possibilidade de se realizar. Mas nessas horas, temos que entender e temos que olhar para o nosso Criador, porque é dele que vem o socorro, para o Deus do sobrenatural, que tem todo o poder e toda a autoridade, e ele agindo ninguém pode impedir. Porque ele vai revelar que nesse momento é tempo oportuno para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Entenda isso e guarda esta frase no teu coração. Eu sempre estou falando esta frase. A extremidade do homem é oportunidade para o sobrenatural de Deus. Então, se você de repente está no deserto, que não foi você que decidiu ir, né, igual Agar, fique tranquilo. Se é um deserto permissível por Deus, Ele fará grandes coisas neste deserto. Né? Tu vê que o menino cresceu, ou seja, de repente o ambiente, o cenário está dizendo para você desistir, parar, que não tem mais jeito, que chegou o teu fim, que o projeto morreu, que os seus sonhos agora estão falidos. Mas o cenário não interfere no poder do Deus sobrenatural que você serve. E Ele é especialista em fazer projetos crescer no deserto. Receba isso. O menino cresceu no deserto. Está no deserto, mas está sob a direção de Deus, sob o cuidado de Deus. Fica tranquilo, porque o projeto, o sonho, vai crescer ainda que seja no deserto. Amém? Vamos então atualizar este episódio, né, nos nossos corações e aprendermos que momentos difíceis fazem parte da vida do cristão. E temos que entender que em todo momento Deus ele está conosco, porque Deus ele é um amigo presente. Nessa história de Agar, ela fala muito ao meu coração, porque
nós vemos que a promessa de Deus, ele realmente é fiel para cumprir, e nada pode impedir dele cumprir as suas promessas. Então este foi mais um episódio da série Mulheres Fortes, aqui no Instrução Cast, né? O podcast que sempre procura levar instruções bíblicas para a tua vida, para você ter uma vida próxima do seu Criador e uma vida de resultado. Lembrando que toda esta série, né, Mulheres Fortes, esses personagens estão no nosso livro, Como o Grão de Mostarda, né, que é um livro de reflexão, um devocional, com várias reflexões, e um capítulo inteiro fala dessas mulheres fortes. Inclusive, todas elas que nós vamos estar falando aqui, né? Falamos já de H, e falamos de Ruth e agora de H, e o próximo personagem é Jael, que também vai nos dar um grande ensinamento. Então, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.